E eu sofri violência doméstica por um ex-companheiro. E eu tive que criar meus filhos sozinha. E o sonho foi sempre deixado para depois, né? Até que em 2010 eu sofri um AVC, em 2013 eu enfrentei um câncer, um carcinoma invasor já com a doença em fase, digamos que terminal. Eu recebi um prognóstico de que eu teria menos de 6 meses de vida. E então eu comecei a escrever um artista em si, né? Uma pessoa comum, com um lado incomum, e eu diria que uma sensibilidade extrasensorial, assim, sensível, que vem da alma mesmo. O verdadeiro artista, ele não se sobrepõe à sua obra. Ele quer apresentar a sua obra, né? E o verdadeiro artista, ele também não inveja o talento do colega artista. Ao contrário, ele contempla, né, e valoriza muito o trabalho do artista colega. Eu me lembro de um caso do meu filho caçula, né, que quando ele foi para a escola, e a professora lhe apresentou um poema, né, de uma escritora conhecida, e ele disse assim: eu conheço ela. E logo depois ela ia apresentando, né, os escritores brasileiros, e ele ia dizendo: eu conheço esse também, eu conheço este. Aí todos riam dele e perguntaram, e acho que a professora perguntou como ele conhecia, né? Aí ele respondeu para ela: simples, professora, na minha casa, no café da manhã, sempre tem algum poema, uma conversa sobre literatura, né? E eu passei isso para os meus filhos da mesma forma que eu recebi isso dos meus avós. O meu avô era filho legítimo de índios, né? Pai charrua e mãe guaranis. E na nossa cultura, na nossa tradição indígena, é comum o aprendizado ser passado de pai para filho, de filho para pai, de filho para seu filho, né? De filho para o neto. E dessa forma a gente vem repassando o conhecimento e a cultura, né? Infelizmente, no mundo atual, perdeu-se, né, esse costume. As novas tecnologias estão aí e vieram, né, para o nosso alívio, para a nossa ajuda, assim, digamos, né, divulga tanto. É maravilhoso um artista poder divulgar sua obra através da mídia, né, falar dos seus livros, vender. Hoje nós temos as plataformas de compras de livro que se torna assim tão acessível, tão fácil adquirir um livro, né? Antigamente nós comprávamos um livro, levava meses para chegar e às vezes nem chegava, né? E é lamentável que as pessoas tenham esquecido essa maravilha que é o mundo da imaginação adquirido através da leitura, né? Eu resolvi escrever sempre, aliás, eu sempre quis escrever. Desde os 6 anos de idade, então, quando eu abracei o primeiro livro, eu disse: um dia eu vou fazer um desse. Porém, a vida me levou por caminhos difíceis, como a maioria das pessoas, e esse sonho ficou guardado em minha cabeça. E eu sofri violência doméstica por um ex-companheiro, e eu tive que criar meus filhos sozinha, e o sonho foi sempre deixado para depois, né? Até que em 2010 eu sofri um AVC, em 2013 eu enfrentei um câncer, um carcinoma invasor já com a doença em fase, digamos que terminal. Eu recebi um prognóstico de que eu teria menos de 6 meses de vida. E então eu comecei a escrever, porque eu queria deixar uma lembrança para os meus filhos ou contar a minha história de vida e tudo. E assim eu comecei a escrever e saiu este, né? Eu tinha um sonho de fazer uma trilogia desse livro, né? Que seria a minha história familiar, né? Os meus antepassados, depois a violência e, enfim, né? A história dos obstáculos aí que seriam o câncer, o AVC, as doenças enfrentadas. Mas como não tinha tempo, então eu resumi numa obra
E o Sussurro dos Anjos está à venda em todas as plataformas de vendas, inclusive da Planeta Azul Editora, que foi minha primeira incentivadora, né? Aí eu tenho esse daqui também, que é do meu netinho, tem um conto dele, que ele adquiriu esse gosto pela escrita, né? E ele adora escrever, e nos rascunhos dele eu encontrei um conto e enviei para a editora e foi selecionado, né? Selecionado. Ele tem um conto escrito aqui que dá uma história de Natal, né? Possível esquecer esse Natal. A dele se chama sobre o Papai Noel, né? Que é como que ele descobriu que o Papai Noel não existe, né? Esse daqui é meu orgulho também, porque é uma homenagem ao escritor Carlos Najari, e era um concurso, né? A nível mundial. E aí, quando eu vi meu nome na lista, entre tantos outros países, pessoas de outros países, eu fiquei, assim, lisonjeada, né? Esse eu gosto muito também, é um livro de contos e crônicas. Eu tenho um conto bem engraçado aqui, né? Os leitores gostam por ser engraçado. Poesias, né? Lida poética, porque eu amo poesia, né? Adoro poesias. Precisei dizer adeus, uma história triste, mas assim, uma história tudo a ver comigo. Grandes férias também, muitos escritores maravilhosos nessa coletânea. E esse último, que vem sendo lançado essa semana na Bienal e está vendendo muito. Eu não pude ir por motivos particulares, eu tive outros problemas, outros compromissos, né? Então, mas a equipe está dizendo que está vendendo bastante. É um livro que vai fazer sucesso, porque tem vários, é um livro de terror, contos de terror, né? Não era muito a minha área, escrever terror, e até que eu me encontrei dentro de uma das histórias, escrevi, enviei, assim, de último minuto, de última hora, e acabei encontrando a minha amiga Sueli de Lázaro, que também é uma escritora que eu admiro, que é aqui da minha cidade, e ela também foi selecionada com uma história maravilhosa. Nós estamos aí, sempre na luta. Eu, quando sento, já estou sempre aqui rabiscando, né? Eu sento para tomar um cafezinho aqui, já estou sempre com uma caneta ou um notebook, porque as ideias, elas vêm, elas surgem e às vezes elas se dissipam, né? Então eu estou sempre com uma note aqui ao lado, e quando eu vejo uma coisa engraçada, uma cena ou uma paisagem, eu já me inspiro e já guardo pelo menos uma ideia do que vai sair dali. É isso, um abraço, e eu espero encontrar novamente vocês aqui com os meus próximos filhos que estão sendo criados ainda.